Vocês já estão prontos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Então abram suas Bíblias. Livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14 ao 17. Mandar um abraço para a turma também que nos acompanha aí pela internet. Que o Espírito de Deus continue também lhe visitando, para que você possa permanecer aí se alimentando conosco da palavra de Deus, porque temos a convicção de que já já tudo isso vai passar e nós vamos fazer uma grande festa para o nosso Deus. Amém? Peço aos irmãos que intensifiquem também as orações pelo projeto lá de Macururé, porque o mesmo vento que está tentando derrubar a gente aqui, já está bagunçando por lá. A família tinha se desentendido, voltaram de novo, a gente fechou o negócio de novo, e aí brigaram de novo. E agora um dos irmãos disse que já vendeu a parte dele. E o presbítero Henrique estava nos ajudando, intermediando a negociação, quebrou o carro do homem lá, que estourou suspensão, pneu. O homem estava conversando, mas eu disse a ele que a gente está junto nessa batalha, já estamos fazendo uma campanha aí entre nós mesmos da liderança, vamos abençoar ele para que ele possa consertar o carro dele lá, para voltar a fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza também que vai desembolar esse meio de campo todo aí, porque a gente não vai perder nada, em nome de Jesus. Amém? Continue orando por esse projeto ali, porque eu tenho certeza que a gente se meteu aí em alguma coisa grande no mundo do Espírito, que a gente vai permanecer de pé para ver ainda a glória de Deus se manifestar. A palavra de Deus diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Porque desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa nessa noite, Deus, e precisamos, Senhor, mais uma vez ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor tenha misericórdia, tenha piedade, Senhor, das nossas vidas. Vivemos, Senhor, nesse mundo de trevas e precisamos, meu Pai, que a verdadeira luz brilhe no nosso caminho. Que a verdadeira luz, Senhor, brilhe, meu Pai, na nossa estrada. Porque, meu Pai, quando estamos, Senhor, caminhando neste mundo, precisamos, meu Deus, ser direcionados pelo Senhor. Porque se não for a tua palavra, tropeçamos, meu Pai, naquilo, Senhor, aonde estamos botando os nossos pés. Se não for, meu Deus, a luz da tua palavra, não conseguimos ver direção, Senhor, para seguir um caminho. Mas é o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor, que tem, Senhor, guiado o teu rebanho nesta casa. E é com esta fé que o teu Espírito, Senhor, se manifesta. É com a fé, Senhor, que nós temos, que o teu Espírito, ele se faz presente, que ele passeia, que ele fala com os crentes no meio da igreja, enquanto a tua palavra é ministrada, que ele consola os corações, que ele traz direção. Pai, que esta reverência, Senhor, nos tome nessa noite, por crer e saber que o Espírito de Deus está neste lugar. Pai, manifesta, Senhor, o teu Espírito através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, algo muito forte traz a conclusão desta carta, quando ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele começa nos falando sobre duas coisas distintas, mas que não quer dizer que por serem distintas, uma é certa e a outra é errada.
Aqui nós não estamos falando de algo que é de Deus e de algo que é do diabo. Mas Paulo traz para nós a visão de algo que foi criado primeiro, que não era perfeito, ou que não era o nível final onde as coisas iam chegar. E depois ele traz uma visão daquilo que foi aperfeiçoado, daquilo que foi aprimorado. É como se você tivesse um plano, um projeto, e às vezes quando você vai fazer esse projeto, você tem que seguir algumas etapas, mas o resultado final depende de todo o processo. Quando você vai bater uma laje, eu olhei para Paulo e lembrei desse exemplo, porque ele trabalha com concreto. Se os irmãos precisarem de betoneira, pode procurar o irmão Paulo, que é uma bênção de Deus, ele consegue desconto para vocês. Existe, irmãos, preste atenção, porque não poderia ter exemplo melhor. Existe uma estrutura que precisa ser montada, porque o concreto, quando ele é despejado, ele não é despejado rígido, mas ele é despejado mole. O concreto parece uma lama, quando ele ainda não está seco. E aí você tem que colocar vigas, tem que colocar... Irmão Miro, dessa parte ele entende. Como é que chama, irmão Miro? É barrote? Barrote para poder sustentar a estrutura da laje. Longarina. Uns botam isopor, outros colocam bloco, mas tem que estar escorada. E aí depois você vem com aquela ferragem ali, joga, e aí vem com o concreto por cima e deixa agora o concreto secar. Quando o concreto seca, você agora pode remover a estrutura que foi colocada para aquela fase final. Mas eu só posso remover a estrutura velha depois que a nova estiver consolidada. Mas eu preciso entender que não teria estrutura nova, definitiva, se aquela estrutura primordial, se aquela fase inicial não tivesse sido desenvolvida. Eu posso entrar na casa e ver ainda as ferragens. Tem pessoas que usam aquelas longarinas de ferro, tem outras que é de madeira, e está tudo calçado ali. E eu entro na casa, e com aqueles paus no meio da rua, da sala, com pau no meio do banheiro, eu sei que eu não vou poder nunca construir nada ali. Não tem como assentar piso, não tem como pintar a casa com aqueles paus atravessados. Mas quando eu agora chego a um ponto que eu digo, o concreto está seco, isso me dá a segurança de eu remover a estrutura velha, sem medo de que a laje caia. Por que é que eu estou dando esse exemplo? Para você entender, porque tem muitas pessoas que, crentes, isso não é pecado não, irmãos, é conhecimento. É para você entender o que é a lei de Deus revelada através de Moisés. O que são as alianças de Deus com Abraão. Isso não era a estrutura definitiva que permaneceria para a obra e a criação de Deus. Mas eram esses pilares, eram essas longarinas que precisavam ser pré-estabelecidas para suportar o peso de quando o verdadeiro viesse. Deus precisava separar um povo na terra. Deus precisava separar um povo puro sobre a terra. Deus precisava separar um povo santo sobre a terra. Para que desse povo viesse o seu filho. Ele precisava montar uma estrutura para que o seu filho viesse. Aonde é que Deus ia mandar o seu filho com a palavra santa, com a lei santa, para cumprir integralmente os mandamentos de Deus? No meio de um povo pervertido, no meio de um povo drogado, no meio de um povo embriagado. Você já pensou como cresceria uma criança no meio de uma miséria dessa? Era no meio disso que Deus ia mandar o Salvador do mundo? Quando Jesus era adolescente,
ele foi encontrado falando sobre o quê? Quem lembra? Jesus, é a única passagem bíblica que mostra Jesus na fase da sua adolescência. Jesus estava o quê? Dançando pagode? A cultura do seu povo, então, era comer água e fazer churrasco. Foi no meio disso que encontraram Jesus? Era a cultura do seu povo. Preste atenção, irmãos. Eu quero que você entenda o contexto disso, para a gente chegar onde Paulo queria. Porque aqui ele estava falando no tempo em que essas coisas eram ainda mais conhecidas pelo meio do seu povo, dos ensinamentos, porque ele era judeu. Nós, pelo menos eu e eu acho que a maioria de vocês aqui, não conhece tanta tradição judaica. Mas vamos lá. Da onde viria o Cristo? Qual seria a cultura e a tradição que o Cristo aprenderia? Ele traz o Cristo e o projeto e o plano de Deus. O projeto de Deus. O que Deus desenhou eu vou pegar Abraão, vou pegar a mulher dele, vou mandar ele sair do meio do seu povo, do meio da sua parentela, vou mandar ele para uma terra que eu vou escolher e vou pedir a eles que agora se santifiquem. Eu vou dar a eles a minha lei e vou dizer a eles que cumpram a minha lei. Eu quero um povo santo, eu quero um povo separado na face da terra. Porque o meu filho, quando vier para a terra, ele precisa estar no meio de um povo santo. Para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado, precisa ter uma estrutura para receber ele. Deus estava pensando nisso, quando separou um povo sobre a face da terra. Por vocês serem esse povo separado, as minhas bênçãos vão estar sobre vocês. Tem recompensa quando nós servimos a um propósito de Deus. E aí, agora, o povo, a descendência de Abraão, começa a crescer. Como é que eu vou saber então agora quem é esse povo? Como é que eu vou distinguir esse povo sobre a face da terra? Aí Deus dá um sinal a Abraão e diz: olha, Abraão, eu vou dar uma descendência que vai chegar uma hora que você não vai poder contar, mas para que vocês saibam quem são os seus descendentes, eu vou fazer uma aliança com você, e você vai ter agora que circuncidar todo menino que nascer. É uma aliança, preste atenção, na carne. É uma marca na carne. Eu quero saber se alguém é judeu. Se você quiser saber se um homem é judeu, ele tem no seu corpo uma marca que vai atestar que ele é descendente de Abraão. Aí a gente vê o povo, Jesus, a cultura do povo, ir ao templo adorar quem? A Deus. O povo, os mestres da lei estavam discutindo com Jesus a lei de quem? A lei de Moisés, dada por Deus, falando sobre coisas de Deus. Irmãos, se esse povo, que tinha os sacerdotes que serviam a Deus, que prestavam culto a Deus, mataram Jesus, porque não podia suportar a verdade, porque não podia suportar a luz pura da palavra de Deus. Imagine se Jesus nasce no meio de um povo perdido. Imagine se Jesus nasce no meio de alguém que não tinha o menor conhecimento de quem era Deus. Eu acho que não tinham deixado ele passar nem da adolescência. Ele incomodava, porque o povo, a estrutura que estava montada ali, achava que eles eram quem sustentavam tudo. E aí vem agora um novo, mostrando que aquilo ali era só acessório para que ele se estabelecesse. O povo não suportou. Mas o povo que falava de Deus, que cumpria, ainda que fosse para mostrar aos outros, a lei de Deus. Por isso que Deus tinha que fazer uma aliança com um homem, separar um povo, dar as suas leis, mandar esse povo para o deserto, para se purificar lá das tradições, das idolatrias, de tudo que eles aprenderam. Mas, irmãos, no meio do caminho, o povo sempre pecava,
sempre se contaminava. E Jesus veio, mas se ele viesse e encontrasse o povo do jeito que Deus planejou, eles certamente teriam reconhecido que Jesus era o rei. Certamente teriam recebido Jesus como rei. Aí você pergunta: e o que seria de mim, pastor? Não teria salvação para a gente. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz. Porque se o povo dele reconhecesse ele e recebesse ele, porque eu recebi, porque ele veio para o que era seu. Mas os seus, foi porque eles não receberam que eu recebi. Porque eles não receberam. Porque o projeto, o plano, né? Era, se o povo é santo, vai receber agora o seu rei, e vão entender que Jesus questionava com eles: se vocês fossem filhos de Deus, vocês saberiam quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou, porque vocês são filhos do diabo. E era o povo, preste atenção agora, circuncidado. Isso não tem nada a ver, irmãos, com nenhuma linha antissemita, porque aí você vai a fundo agora entender que de fato Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Só que embora o povo judeu não recebesse Jesus como rei, eles também eram um povo sacerdotal. E eles precisavam sacrificar o cordeiro da Páscoa, que salvou agora o mundo inteiro dos seus pecados, porque eles mataram o Cordeiro de Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido, e se o povo judeu não fosse esse povo também preparado por Deus para sacrificar o Cordeiro, não teria salvação para nós. Só que o apóstolo Paulo, quando entra agora nessa visão desse contexto todo que eu trouxe a vocês, ele começa a dizer: olha, o fato de eu ter circuncisão, e agora quando eu leio isso para vocês, faz muito mais sentido do que quando eu li a primeira vez. O fato de eu ser descendente de Abraão, o fato de eu ter servido de coluna ou de estrutura ou de base para que o novo viesse nesse momento, não me traz privilégio nenhum, porque o novo já chegou, o novo já se estabeleceu. E agora que o novo chegou, circuncisão ou incircuncisão não tem mais virtude nenhuma, porque agora o que me importa é ser uma nova criatura. Presta atenção aqui agora, que é agora que o negócio começa a tomar rumo. Quando eu era descendência carnal, quando eu era a velha criatura, quando eu estava no nível anterior, tinha uma marca no meu corpo que me distinguia na face da terra. Presta atenção. Quando eu era carnal, no meio de pessoas carnais, tinham marcas no meu corpo que me distinguiam dos demais, que remontava a uma promessa antiga de Deus, de prosperidade, de bênção, de favores. Na minha carne tinha uma marca que me distinguia, porque eu era circuncidado conforme a lei. E isso dentro de um ambiente carnal me trazia vantagens, me trazia privilégios, me tornava de alguma forma mais especial do que os outros, porque na minha carne tinha uma marca que tinha sido dada como ordem pelo próprio Deus. Mas agora, essa marca na carne, ela perdeu o sentido, porque se estabeleceu um novo nível, se estabeleceu um novo. E nesse novo agora, eu também sou uma nova criatura. E nessa nova criatura, não são mais as marcas da carne que impressionam. Mas são as marcas espirituais. E ele diz que de agora em diante ninguém mais me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas
do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós, todos os seres humanos que passaram na face da terra, eles têm coisas que marcaram a sua vida, tem fatos que marcaram quem você é. Tem pessoas que têm marcas físicas na carne. Você passa alguém, vê uma cicatriz e você pergunta, quando você já tem às vezes alguma intimidade com aquela pessoa, o que foi isso? Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter passado por essa experiência. Às vezes você vê alguém com uma cicatriz estranha e você fica curioso para saber o que foi aquilo. Você diz, rapaz, será que esse cara foi atacado por um tubarão? Você vê um negócio de uma cicatriz circular assim no fundo da cabeça do cara. E você fica curioso. Eu estava numa reunião de trabalho essa semana e um rapaz, ele estava com o dedo meio troncho. E eu estava vendo que o outro que veio, né, era uma reunião de negócios ali, e a outra parte que veio, toda hora olhava para aquele negócio, até quando terminou a reunião, que o clima descontraiu e ficou todo mundo amigo, né? Porque quando está discutindo, a coisa ainda fica um pouquinho tensa. Aí quando relaxou, que todo mundo ficou em paz, o cara, rapaz, o que foi sair no seu dedo? Ele não aguentou, ele queria saber a história daquela marca. A cicatriz é uma marca. Nós temos cicatrizes que são visíveis, estão no nosso corpo físico, que as pessoas podem ver. Mas temos marcas que às vezes estão num lugar onde ninguém vê. Temos marcas na nossa alma. O problema, irmãos, é que se Paulo está dizendo que uma marca na sua carne, que lhe dava privilégios, que lhe dava benefícios, agora, diante do novo, essa marca já não valia mais nada. O que Deus quer trazer para nós é que dentro dessa estrutura nós precisamos olhar para Cristo, porque também a nossa história de alguma forma foi marcada por Ele. E temos que carregar agora no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu acho interessante, porque quando Davi, ele diz que vai vencer Golias, chega na batalha, o pessoal diz, esse menino está doido. Como é que esse menino vai vencer esse gigante? E eu sei que no meio dessa confusão, que Davi mata, não mata gigante, e luta e não luta, e tem arma, não tem arma, eu sei que no meio dessa bagunça toda, Davi foi parar com Saul. E aí quando Saul olha para Davi, ele olha para o corpo de Davi e vê um jovem de boa aparência. Vê um jovem, na linguagem popular, bonitinho, bonzinho. Talvez ele esperasse, a gente vê nos filmes, né? Quando bota um ator para interpretar Golias, bota um cara com uma cicatriz daqui até aqui, que você pensa, rapaz, isso aí foi uma espadada que o cara tomou, o cara já meio doca de um olho, parecendo que tomou umas pauladas ali. Você vê, bota um ator bem feinho, né, irmão, para interpretar o Golias. Aí você vê a expectativa, vem agora alguém para enfrentar aquele monstro. Aí vê um menino bonitinho, arrumadinho, franzino. Ele olha para o cara e diz, vem cá, rapaz, você não está vendo que você é um guri desse? Vai lutar com aquele homem? Aquele homem tem história, ele tem marcas. Olhe para ele é guerreiro desde a sua mocidade. Só que Davi mostra para eles agora marcas que não eram visíveis. Davi disse, olha, rei Saul, a minha história, desde que eu recebi a unção de Deus sobre a minha vida, ela agora tem marcas, ela tem registros que eu não posso esconder. Eu não estou me colocando na frente desse gigante porque eu acho que eu sou melhor do que ele simplesmente, ou porque eu sei lutar karatê, que eu fiz jiu-jitsu. Não. A minha vida com Deus agora, ela tem história, tem fatos que marcaram a minha vida, que vão me dar forças agora para eu vencer mais esse desafio. Porque Ele não é o primeiro.
E ele vai dizer, 1 Samuel 17, do 34 ao 37, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, e dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Preste atenção, irmãos. Até aqui, Davi tinha contado como foi a história. Só que agora ele vai dizer, foi o Senhor que me livrou das garras do leão. Foi Ele que me livrou das garras do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Quando ele contou a sua história e mostrou as suas marcas, Saul disse a ele, diante disso, vá e que o Senhor esteja com você. Quais são as marcas de Cristo que nós temos em nossa vida, irmãos? Você quer ver alguém que trabalha em cozinha? Chega perto para você ver. Em algum cantinho do braço, da mão, vai estar um tracinho de uma queimadura. Tem ou não tem, minha irmã? Ali, a irmã já levantou o braço ali. Ó. Procura alguém que trabalha com faca, meu amadinho, para você ver se em alguma parte do corpo dele não tem uns 2 talhos. Vai procurar alguém que trabalha na enxada, manda abrir a mão para você ver se não está cheio de marca. Porque aquilo que você faz, vai marcar o seu corpo de alguma forma. E você prova muitas vezes a sua qualidade é com essas marcas. Você vai chamar o cara para capinar o quintal, o cara vem com as mãos lisas, meu irmão, aperta a sua mão, você vai olhar e vai dizer, rapaz, esse daí não dá um round. Quais são as nossas marcas? Aí a gente não tem como fugir de um homem chamado Jacó. Jacó era o homem da cabana. O homem que vivia, talvez, lendo pergaminhos. Naquele tempo não tinha livro, né? Então, lendo pergaminhos dentro da sua tenda. Um homem que não era muito acostumado a sol quente, gostava mais de uma sombrazinha, carinhozinho da mãe ali, uma comidinha. O irmão dele era um bruto, um homem que saía com flecha para o mato para matar bicho. O negócio do homem era enfrentar mato e onça, e o que botasse na frente ele estava derrubando. Um homem cabeludo, todo brabo. E um certo dia, meu irmão, esse Jacó tem que cair mundo afora no mato, porque o irmão dele disse que ia matar ele. Só que quando ele sai da sua casa, preste atenção, ele tinha recebido uma bênção. Ele tinha recebido uma bênção. Ele recebeu uma bênção que o irmão dele trocou com ele por um prato de comida. E o pai dele abençoou ele. E aí, Jacó sai com a mão na frente e a outra atrás. Chega numa terra distante, e ali, a bênção que ele tinha recebido começa a se manifestar. A Bíblia começa a dizer que tudo que Jacó fazia dava certo. De repente o homem ficou rico. Teve filhos, que naquele tempo ter filhos também era um sinal de prosperidade. Teve filhos, mulheres, servos. Mas agora ele tem que voltar para sua casa. Com a bênção de Abraão, já tinha recebido a bênção de Abraão. E agora chegou o desafio. Ele tinha que se encontrar com seu irmão de novo. Mas seu irmão um dia tinha dito a ele que quando o pai dele morresse, que ia... Eu tenho que enfrentar esse desafio. Corri durante muito tempo. Isso Deus falando com muita gente aqui. Tem gente que é assim, sabe que tem um desafio para você vencer, tem uma barreira para você passar, tem alguém que você precisa pedir perdão, tem alguém que você precisa se reconciliar, tem alguma coisa que você pegou de alguém que você vai precisar devolver, tem um pecado que você precisa confessar. Irmão,
Enquanto você não tomar coragem para enfrentar isso, você nunca vai mudar de nível. Eu quero voltar para a terra da bênção. Eu quero voltar para o lugar onde Deus se revelou para mim pela primeira vez. Eu quero voltar para a presença de Deus. Mas para voltar, tem que passar por Isaú. Eu quero voltar para a casa de Deus. Betel, Betel, casa de Deus? Casa de Deus. Foi lá que eu tive encontro com Deus a primeira vez. Botei pedra e ungi pedra e vi escada, anjo e aquela coisa toda. E Deus disse que ia me prosperar e eu aqui. Mas para voltar para Betel, para voltar para a casa de Deus, tem que passar por Isaú. Quando esse homem está indo, meu irmão, alguém diz: olha, seu irmão está vindo aí, está vindo com 400 homens. Aí o homem tremeu. Porque tudo que ele ganhou com a bênção, o próprio pai dele, quando foi abençoar Isaú, que Isaú chorou e disse: meu pai, o senhor não tem mais nenhuma bênção para mim. Ele disse: meu filho, não tem mais como lhe abençoar. Seu irmão já levou tudo. Só tem um problema: seu irmão vai dominar sobre você. Mas quando você se cansar, como um animal, um cavalo, se a gente pudesse usar, você vai se sacudir e tirar o jugo dele sobre o seu pescoço, pelo poder da sua espada. Foi o que o pai dele disse a ele. Aí vem Jacó agora voltando. A bênção de Deus se manifestou. Eu vi a prosperidade, tenho filhos, mas agora vou encontrar o Isaú. E ele começa a pensar: e se Isaú matar meus filhos? E se Isaú destruir a minha riqueza? O que é que eu vou fazer agora? E aí ele começa a ter ideias. Divide os rebanhos. Divide a família. O medo de Isaú, com medo. O medo. Estava com medo. O homem estava com medo. Quantas pessoas nesse período não estão com medo? Com medo de morrer, com medo de dividir a família, com medo de perder as riquezas. Estava com medo. O medo tomou conta do coração do homem. E aí ele botou todo mundo para passar. E agora ficou só ele de noite para passar sozinho o rio. E quando ele vai passando, meu irmão, me sai um homem de lá e começa a sentar. Provavelmente, né, a Bíblia assim não mostra esses detalhes, mas a gente entende que provavelmente deve ter sido briga de espada. Se não foi espada, foi na mão mesmo, irmão. A Bíblia não dá o detalhe, se foi de espada, se foi de mão, de capoeira, não sei o que rolava naquele tempo. Qual era a arte marcial do momento. Mas que o bicho pegou, como a gente diz, né? Na luta lá. E o pau comeu, irmãos. E era um de um lado e o outro do outro, e a coisa tomando conta. E ninguém vencia, e ninguém perdia, e nem o anjo vencia Jacó, e nem Jacó vencia o anjo, e foi passando a madrugada inteira. Quantas horas esse homem embolado lá com esse outro, que chegou perto do dia amanhecer, e esses homens brigando pelo chão lá, se embolando? Quando Jacó discerniu o que estava acontecendo, irmãos, ele entrou em um segundo nível. Mas antes dele entrar nesse segundo nível, ele ficou com a marca. A Bíblia diz: quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. A articulação da coxa. É aqui? Estou certo? Minha esposa está assessoria de fisioterapia aqui para eu não falar o músculo errado aqui, dá problema em casa depois, né? A coxa, tá certo. Tocou na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: eu não te deixarei ir, a não ser que me... Espera aí, irmãos, agora você tem que entender isso aqui. Jacó tomou a bênção do irmão. Tomou ou não tomou? Já foi para a terra dos parentes da mãe dele, debaixo de bênção. A bênção de quem? De Abraão, que passou para Isaac e passou para Jacó.
voltou rico. Mas alguma coisa ainda faltava na vida dele. Ele recebeu a bênção da carne. Ele recebeu a bênção que veio do pai. A bênção que era de Abraão. Só que agora, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Quantos estavam aqui quando a gente falava das revelações de Jesus no Antigo Testamento? Uma delas foi essa. Ali era o próprio Jesus encontrando Jacó. Era a manifestação em carne de Deus, com Jacó ali brigando. A gente sempre espera que de um encontro com Deus, a pessoa saia sorrindo, feliz, cheiroso, de carro importado. Quem ia dizer que em um encontro com Deus, alguém ia sair mancando? Preste atenção. O apóstolo Paulo disse o quê? Negócio de circuncisão, essa parte de Abraão agora para mim já não importa mais. Eu já sou nova, mas eu carrego comigo novas marcas. E de quem são essas marcas? A gente vai chegar lá já já, vá pensando aí. O homem sai agora da presença de Deus com a carne deficiente, sai mancando. Até hoje o povo judeu não come o tendão do quadril do animal, por causa do toque que Deus deu como sinal. A marca que ficou em Jacó. Jacó saiu de lá capengando. Só tem um detalhe, irmãos. Ele saiu da presença de Deus com a carne ferida, mas para viver um novo nível espiritual. Porque a história dele começou a ser mudada ali. Eu quero que você me abençoe. Já recebi a bênção do meu pai. Aquela que vinha de Abraão, eu já recebi. Mas agora eu quero a bênção que vem de Jesus. Eu quero a bênção que vem de Deus. E só solto depois que você me abençoar. E o homem pergunta: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, com homens e venceu. Com Deus, lutou com Deus, está aqui, lutou com Deus e venceu. Aí amanheceu o dia, o homem que passou a noite toda lutando, que deram aquele pau todo, devia estar todo quebrado, ainda com a coxa mancando, estava com medo de que mais? O medo foi embora. Quando ele encontrou o irmão dele, meu irmão, achando que o irmão ia matar, que o irmão dele chorou, abraçou, ainda queria levar ele para casa e dar comida a ele, cuidar dele e da família dele toda. Ele que sabia que o irmão era meio invocado, né? Disse: não, meu irmão, lá na frente que eu estou mancando, daqui a pouco ele muda de ideia no caminho, né? Pode se aliançar muito com Isaú não, irmão. É bom ter Isaú como amigo, mas ele lá e a gente cá. Que união há entre luz e... Tem que ter sabedoria. Mas quando alguém via Jacó agora, ele carregou uma marca para o resto de sua vida. Uma marca no corpo. Mas era uma marca no corpo que revelava uma marca na sua história. Uma marca agora que modificou a sua estrutura de vida, porque mudou o seu nome, porque ele teve um encontro com Deus. Tem pessoas, irmãos, que encontraram com Deus no pior momento da sua vida. Tem pessoas que encontraram com Deus no dia que elas já não tinham mais esperança nenhuma para viver. Já tinham perdido o sentido da vida. Pessoas que já estavam querendo se matar. E encontraram com Deus. Quais foram as marcas que ficaram na sua vida desse encontro com Deus? Quais são as marcas que você carrega desse encontro com Deus? Porque no livro de Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, a conclusão dele, no capítulo 11, verso 35 ao 38, é que houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio,
postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. A Bíblia diz: o mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, por cavernas e grutas. As marcas que estavam na vida desses homens eram de prisões, eram de torturas. Mas nada disso fez com que a fé deles fosse abalada. Não foi morte, não foi espada, não foi tortura, não foi dor, não foi sofrimento. Qual é o nível de fé que nós estamos desenvolvendo em Deus? Porque, irmãos, qualquer problema abala a nossa fé. Porque qualquer circunstância adversa rouba a nossa fé. Porque qualquer fatalidade rouba a nossa fé. Talvez as marcas de Cristo em nós ainda não estejam tão visíveis. Porque as marcas de Cristo, irmãos, e as marcas que a Bíblia diz que ficaram nele, foram aqueles pregos na sua mão, foram os açoites do chicote romano nas suas costas, porque ele se opôs ao que era errado, porque ele desafiou o sistema, por dizer que não ia desagradar e nem desobedecer a Deus, porque ele queria somente agradar a Deus e mais ninguém. Aí Paulo diz: olha, a partir de hoje ninguém mais venha me incomodar com história, com filosofia, com negócio de religião, porque o que eu carrego hoje é a marca do meu encontro com Deus. Porque ter encontrado com Jesus tem produzido em mim as mesmas marcas que estavam nele. Tenho sido zombado, tenho sido... A gente gosta sempre daquele versículo chave: posso todas as coisas, né? Dá até vontade de entrar no mistério quando a gente lê esse versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois ele disse: pois bem, eu posso passar fome, eu posso passar por problemas, eu posso passar por tribulações, mas a minha fé é maior do que tudo isso, porque no meu espírito eu carrego uma marca do dia que eu encontrei com Jesus. E não há nada nesse mundo, nem buraco, nem altura, nem potestade e nem demônio que possa apagar da minha história o dia em que Ele me chamou no caminho. O dia em que Ele chamou o meu nome e disse: Paulo, por que me persegues? Nenhuma experiência nesse mundo vai ser mais forte do que o meu encontro com Ele. Nada vai roubar a minha fé. E agora, para vocês terem prova do tamanho da minha fé, olha para o meu corpo e veja como eu tenho sofrido como ele sofreu. Veja como eu tenho sido açoitado como ele foi açoitado. Eu carrego agora no meu corpo físico as marcas daquilo que era espiritual. Tem marcas que falam, irmãos. Tem marcas que falam. E às vezes nós crentes queremos passar por cima do problema, sem ter que enfrentar. Como é que quem está lá fora se perdendo vai saber que Deus salva, Deus cura e Deus liberta? Como? Nós precisamos mostrar as nossas marcas. Precisamos mostrar ao mundo as nossas marcas. O que é que eu tenho na minha vida que demonstra o Deus que eu sirvo? Quais são as nossas experiências com Deus? Quais foram as lutas que eu já venci? Quais foram os problemas que eu já atravessei? O que eu já vivi com Ele? Porque uma hora ou outra alguém vai me ver andando na rua capengando e vão perguntar: o que foi isso? Esse foi o dia que Ele mudou a minha história. Foi o dia que eu pensei que eu ia morrer. Não sabia se era Esaú ou alguém mandado por ele. Mas lutei a noite toda com o homem, e quando a minha força já estava acabando, eu descobri que não era um homem, mas que era Deus. E só soltei Ele depois que Ele me desse uma benção. E daquele dia meu nome deixou de ser enganador
para ser o nome de uma nação. Seu nome a partir de hoje será Israel. Quando nós encontramos com Deus, queridos, não quer dizer que todas as coisas agora para frente vão correr conforme a nossa vontade. Mas significa que Ele vai nos dar forças para vencermos o que vier pela frente. Ele vai estar com você no momento da dificuldade. Ele vai estar com você no momento da angústia. Ele vai estar com você no momento da tristeza. Você pode perder tudo, só não perca a sua fé. E no mais, que possa estar sempre visível na minha e na sua vida as marcas do nosso Senhor Jesus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.